Podemos continuar falando sobre protozoários, tá? Hoje vai ser o último dia sobre protozoários. A partir de semana que vem, a gente vai começar a falar sobre hominídeos, tá? E hoje nós vamos falar sobre malária e toxoplasmose, tá? Beleza, gente? Então vamos começar aqui. Como já combinamos, qualquer coisa eu estou aqui para esclarecer e tirar dúvida. Todos conseguem visualizar o slide? Sim. Então, beleza. Beleza, então. Então, vamos lá. Falar sobre a malária, né? Características gerais da malária: é um agente etiológico. Ele apresenta o filo Apicoplexa, família Plasmodidae, gênero Plasmodium. Quatro tipos, tá? Pode causar malária: é o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovariae, que esse aqui só aparece na África, tá? Eu tenho aí o hospedeiro vertebrado e o hospedeiro invertebrado em cetanófilis. Pessoal, só para abrir um adendo aqui, claro que ele é um ciclo heteroxênico, mas para a surpresa de vocês, nesse caso aqui, o meu mosquito vai ser o hospedeiro definitivo e o homem vai ser o hospedeiro intermediário. Ouviram o que eu falei? Sim. Ouviram, né? Que já começou a mudar o quadro aqui, né? Então, nesse caso aqui, o mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem é o intermediário. Então, a malária é uma doença infecciosa aguda ou crônica, transmitida por gênero mosquitos, perdão, por gênero, transmitida por mosquitos e provocada por protozoários parasitados do gênero Plasmodium, tá? É prevalente nos países de clima tropical e subtropical, também é conhecido como sezão, paludismo, maleíta, febre terçã e febre quartã, tá? São vários nomes que é chamadas a malária. Então, a gente tem as 4 espécies que parasitam o homem: o Plasmodium vivax, o ovale, o malária e o Plasmodium falciparum. Então, gente, infelizmente, essas duas aqui podem causar morte depois de 48 horas, né? Levam em vida à morte, que é a Plasmodium falciparum, causa a chamada febre terçã maligna. Quando o febre fala sobre febre terçã maligna, pessoal, é que é assim, ó, o paciente é contaminado, tá? Depois de 3 dias ele tem sintomas, aí para, depois de 3 dias volta os sintomas de novo e assim por diante, tá? E na quarta tem essa breve de 4 dias, tá bom? Aí, tipo assim, ó, ficou doente hoje, depois de 4 dias fica de novo, assim vai. Aí dura 72 horas, é aqui 48. Tá? Vai durando, a partir de, esse aqui é o tempo que demora a pessoa começar a ter os sintomas, tá? Ficou claro isso, gente? Sim. Ficou claro? Então, show, né? Então, vocês repararam que aqui mexe muito com a quantidade de dias, né? Ó, os vetores da malária são os mosquitos anófilos, anofelinos, tá? Família Culicidae, subfamília Anopheline, gênero Anopheles, tá? Apresenta 500 espécies, 70 têm importância como vetores e 20 dessas espécies transmitem a malária humana. É muita quantidade de espécies para transmitir a doença. Certo? Certo, gente? Sim ou não? Fala para mim. Sim, professor. Por enquanto, a introdução está tranquila, né? De boa. Anopheles darlingi, Anopheles aqualases e Anopheles albertases, tá?
Gente, é um exemplo, tá? Vocês sabem que tem... Falta pelo menos aí uns 17 espécies, né? Muita espécie, né? Muita coisa, tá? Eu tenho aqui os principais vetores no Brasil. O Anopheles starlingi, Anopheles aqualases, Anopheles albertazes, Anopheles cruzi e Anopheles bellator. E aumentou um pouco aí a quantidade, né? Então, morfologia e habitat. Os plasmódios variam individualmente em tamanho, forma e aparência, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento e com suas características específicas. Eles podendo apresentar a forma morfológica de esporozoíta, que é a forma infectante inicial, forma exoeritrocítica, merozoíto, que é a forma que vai eclodir, que vai acabar, é a forma que é liberado quando ela é liberada na hemácia, né? Ela eclode a hemácia, ela sofre lise, né? A hemácia que é a célula de ataque, tá? Desse protozoário, beleza? Apresenta forma eritrocíticas e, claro, vai ter também microgametas, tá? Que vão ser liberados também, que vão ser sugadas na hora que essa espécie, que é o pernilongo prego, vai fazer a, o reparto sanguíneo, tá? Uma observação interessante, gente. Vocês lembram da aula anterior que a gente falou sobre o mosquito palha, que causa da aula anterior, mosquito palha? Lembra que a gente falou? Sim ou não? O que o mosquito palha causa mesmo, gente? Que era o vetor de que doença? Fugiu minha mente aqui agora. Me ajuda aí. O que a gente falou na aula passada, gente? A aula passada foi a doença de Chagas. E qual a outra? Leishmaniose. Perfeito. Então, o mosquito palha, ele transmite leishmania. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que é através da saliva dele? Lembra que eu falei? Lembro sim. Show. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Beleza? Show, gente. Já já eu vou mostrar a imagem para vocês de cada uma dessas fases, tá? Podem ficar tranquilos. Então, eu botei esporozoíta, forma exoeritrocita, merozoíto, formas eritrócitas e microgameta, tá? Vou apresentar também, claro, forma macrogameta, ou cineto, ou cisto. Gente, não vou mentir para vocês. Esse daqui a etapa, é o que tem sido um pouquinho mais complicado dos protozoários. Nem o próximo parente dele aí, o Toxoplasma gondii, tem tanto detalhe quanto tem porque são dois ciclos separados também, né? Tem ciclo do ser humano, tem ciclo do mosquito prego, tá? Então, o habitat varia de cada fase do ciclo dos plasmódios, tanto no homem quanto no inseto. Show? Então, ó, hospedeiro intermediário é o homem e o inseto, que no caso é o mosquito, do gênero Anopheles, que é chamado carinhosamente de mosquito prego, ele que é o hospedeiro definitivo, tá? Aqui está o exemplo para vocês, o Plasmodium falciparum, a forma trofozoíta dele. Eu tenho aqui esquizontes, tá? Só para vocês terem uma noção. Aqui o Vivax, vou apresentar trofozoítas jovens, trofozoítas maduros, esquizontes, né? Eu já vou explicar para vocês a ação de cada um deles, tá? Então, para vocês terem uma noção
como é que é a ideia da aparência de cada... antes de me perguntem, gente, eu não vou trazer para vocês no laboratório, pedir para identificação desse cisto, desse oocisto, dessas formas aqui no laboratório na hora da avaliação, não, tá? Porque isso aqui já é um pouco mais complexo, beleza? Isso aqui requer um treinamento maior, certo? Certo. Tá? Então, para ficar tranquilo que eu não vou entrar. Isso aqui é mais para conhecimento mesmo. Essas imagens da lâmina e tudo mais. Então, ele é um vetor reservatório. Mosquito fêmea, de novo, olha aqui aquela mesma história, ó, mosquito fêmea do gênero Anopheles, conhecidos também como mosquito prego ou carapanã. O homem é o único reservatório das espécies causadoras da malária humana. Tá? O homem é o único reservatório, isso já muda. Tá? Aqui aparece o exemplo do Anopheles darlingii. Gente, até aqui vocês estão tranquilos por enquanto? Sim, professor. Então, show. Eu tenho aqui meu modo de transmissão. A transmissão natural da malária ao homem se dá quando os mosquitos dos mosquitos anofelinos, do gênero Anopheles, eles são parasitados com esporozoítos. Essa forma esporozoíta é a forma que vai ser a forma infectante, tá, para a gente, seres humanos. Em suas glândulas salivares, vão inocular seu aparelho bucal e essas formas infectantes durante o reparto sanguíneo, que a gente já falou, né? Então, vai ter o contato com essa forma esporozoíta, que parece esporos mesmo, tá? Esporinhos que vão penetrar através, na hora que ele está fazendo, a fêmea está fazendo um reparto sanguíneo. Tá? Então, gente, modo de transmissão vetorial, transfusão de sangue, compartilhamento de seringas, acidentes de laboratório, e a malária também pode ser congênita, tá? Uma outra coisa importantíssima que eu não deixei no slide de propósito para vocês anotarem e não esquecerem. Posso falar? Posso falar, Pode. gente? Pode. Vocês adicionam sua observação no caderno de vocês agora. O leite materno também, ou qualquer outro leite, né? O leite materno, ele pode... Será que ele pode passar, sim ou não? O que vocês acham? Da malária. Sim. Acho que sim. Tá, por que vocês acham que sim? Porque ele tem um contato direto entre o bebê e a mãe. E ele tem um contato direto com o mosquito, né? Com a contaminação. Uhum. Então, você está me dizendo, então, que pode atingir o bebê. Isso. Pode atingir o bebê. Porque seria uma transmissão vertical. Transmissão vertical, né? Isso, que passa da mãe para o filho, né? Tá, então... Tá, então, e vou fazer uma pergunta aqui para vocês, antes de até falar. E na toxoplasmose, será que passa ou não? Sim. Vocês acham que passa? A toxoplasmose, ela pode contaminar o bebê desde o ventre da mãe. A criança pode ser contaminada. Tá, então vocês estão falando então que no caso daqui eu posso passar malária através No leite materno. do leite materno, vocês acham isso? Eu acho. Então, através do leite materno, você acha que a malária pode passar? Sim. Certo, certo, então.
Tá, agora, e se eu disser para vocês que nesse caso, não, diferente da toxoplasmose? A toxoplasmose, por exemplo, pode ser através do aleitamento materno. Inclusive, através de leite de outros mamíferos também a gente pode pegar. Mas isso aí eu já vou entrar em outros detalhes, né? Ou será que eu estou falando besteira? O que que vocês acham? Hein? Eu até vou dar uma E pausa agora, aqui para a gente debater. agora você me deixou com dúvida, porque se a Pode criança, falar. se a criança ela é tudo que a mãe come, a Uhum, criança ela recebe através do leite materno, eu acredito que a enfermidade também, a menos que ela não seja uma enfermidade contagiosa. uhum, Na realidade, não há muitas comprovações que tudo que a mãe come vai para o bebê. Tanto que já tem muita desmistificação em relação a uhum, mulher comer chocolate, que vai dar cólica, que vai dar azia. A gente entende que a mulher ela vai ter o corpo dela absorvido por nutrientes, por tudo isso, e dessa uhum. forma ela vai estar alimentando o bebê, mas não é necessariamente o que ela come, o bebê vai estar comendo. Não, Certo. verdade, né? Ah, certo, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. São casos Mas são casos. Pode falar, também Douglas, tem pode o, falar. também tem o caso de que todo sistema defensivo, esqueci o nome que se fala, também é Sistema passado para o bebê pelo aleitamento. Então, se passa célula de defesa, bactéria, protozoário, também passa, também vai para o Uhum. bebê. Certo. Questão Até porque o leite materno é uma forma de imunizar o bebê, né? De um monte de coisa Isso, também. isso. Mas se ela for uma doença que não contamina o sangue, né? Viral, assim, eu acho que ela não passa pro bebê. Ela não entra no sangue, não, gente? Não, não sei, eu tô pensando, né? A gente tá pensando, se for uma doença que não contamina assim o sangue, ela não vai pro Aí, bebê. a gente acabou, a gente falou que ela, eu comentei com vocês que ela penetra na hemácia, tá? A quantidade Então, se ela estiver gestando, o bebê também está infectado, ele só corre risco de estar infectado. é assim, gente. Não é muito comum acontecer, não, tá? Para deixar isso bem claro. Não é muito comum. Então, na verdade, contamina ou não contamina? Isso aí que eu vou falar agora. Então, até agora ainda, né? Não teve muita comprovação em relação a isso. Então, ainda estão ainda em estudos, tá? Então, tá na dúvida, porque alguns dizem que sim, outros dizem que são em poucos casos, entendeu? É uma probabilidade, então. O bebê pode, mas não é Isso, fácil. obrigado, muito obrigado, Douglas. É isso aí, esse ponto que eu queria chegar, gente. Desculpa eu parar um pouco a aula aqui, mas eu estou esperando esse momento. É uma probabilidade, mas é menos chance de acontecer, mas pode acontecer, gente. Eu quero deixar isso em alerta para vocês. Mais fácil, por exemplo, a mãe tem um HIV, é mais fácil ela transmitir para o bebê, se ela tiver com febre amarela, transmitir o. Ai, tô esquecendo palavras. Déficit de atenção tá atacado hoje. Transmitir a malária para o bebê. Mas isso aí, né, gente? Isso aí é mais. Não é tão simples assim, né? A coisa mais pode acontecer. Até porque, claro, né? O leite materno ele é importantíssimo para melhorar a imunidade, a gente sabe disso, né? Mas fica a dica, tá? Eu só falei esse alerta para vocês que pode acontecer. É bom sempre fazer um acompanhamento, mas é bom entrar no quadro clínico da paciente antes de tomar qualquer tipo de decisão, tá? Isso a gente tem que enfatizar aqui. Beleza?
Mas aí, Então, nesse caso, professor, pode falar, pode a mãe falar. amamenta ou ela é aconselhada a não amamentar? Então, aí, quem vai dizer isso vai ser o melhor a partir do quadro clínico dela. Como é que está o estágio, como é que tá tudo, a vida, assim, né? Como é que está o quadro, enfim, é uma série de fatores, gente, que a gente pode levantar aqui que vai ser levar um grande debate, porque tem uma chance, mas não quer dizer que vai ter, quer dizer que vai estar contaminado, entendeu? Tem isso também. Mas tem que primeiro estudar o quadro clínico dela todinho para procurar saber o que está acontecendo, como é que ela está, entendeu? Tudo isso tem que saber. Isso aí é um Entendi. detalhe que tem que ser feito bem minuciosamente, tá? Como eu falei com vocês, é um estudo que está tendo ainda, né? Mas porque até que o leite materno melhora a imunidade, né? Então tem aqui ciclo biológico heteroxênico, reprodução assexuada através de esquizogonia. Pessoal, esquizogonia, né, que a gente falou, eu vou liberar o que através com apenas um núcleo, ele vai se multiplicar em vários, tá? E esses vários acabam, cada um depois, se tornando um só protozoário, mononucleado, tá? Só para lembrar. Então, a gente tem nosso hospedeiro vertebrado, tá? No hospedeiro vertebrado vai acontecer a reprodução assexuada e no meu hospedeiro invertebrado vai acontecer a minha reprodução sexuada, que acontece dentro do mosquito da fêmea do Anopheles, tá? Por enquanto, gente, até aqui, tá tranquilo? Sim. Tá? Então, ó, recapitulando, ó, reprodução assexuada dentro de nós seres humanos, né? Reprodução sexuada dentro do nosso invertebrado mosquito fêmea do gênero Anopheles, tá? Então. Aí, gente, ó, eu peguei um resumo do ciclo bem básico, tá? Olha só. A fêmea vai lá, utiliza do seu aparelho bucal, tá? Beleza? Para poder picar o hospedeiro, tá? Gente, vocês estão ouvindo só minha voz ou tá tendo alguma coisa de fundo? Só a Só. sua. Ah, então beleza. Então, tá ouvindo nada de fundo, não. Então tá ótimo. Só isso que eu queria saber. Então, tem aqui a primeira pessoa que vai ser infectada, tá? Vai parar aonde? Lá. O que é isso aqui mesmo? Meu? Fígado. Fígado. Nas células do Fígado. fígado vão infectar. Estou falando de modo geral, tá? Essas células são infectadas. Depois vão parar lá nas hemácias, vão infectar as hemácias. Que essas hemácias circulando no sangue, vai vir um mosquito infectado. Que vai o quê? Vai ser contaminado através dessas hemácias infectadas. Mas isso que eu estou falando é de maneira bem resumida, tá? Pelo menos vocês entenderam essa parte resumida, que aí eu posso passar para a próxima etapa. Esse resumo do resumo aqui ficou tranquilo, gente? Sim ou não? Falando para mim, por favor. Sim. Posso continuar a explicação do ciclo? Porque esse aqui é o ciclo bem básico que eu peguei. Pode. Se vocês entenderam isso aqui para mim, tá ótimo. Vocês entenderam essa parte básica, que eu posso dar uma aprimorada. Não, Ficou claro? Oi. Pode falar mais um pouquinho depois das hemácias? Uhum. O que Então, acontece depois que... isso, as hemácias são infectadas, elas vão para a corrente sanguínea. E é através dessas hemácias infectadas que a fêmea vai se alimentar. Essas massas estão infectadas, tá? Tá bom? Agora, é isso que eu quis dizer. Beleza? Certo, gente? Agora eu vou dar uma aprofundada, tá? De leve só, né? Então, aqui, ó. O ciclo aqui, ó. Os esporozoítas liberam a partir da saliva da fêmea, tá? Eles vão atacar
as células do fígado. Reparam bem aqui, ó. Vai se multiplicar. Assim que a célula hepática eclode, libera merozoíto, tá? Beleza? Esse merozoíto vai contaminar as hemácias, tá? Parte deles, aqui, né? Contaminou as hemácias, certo? Algumas partes dele vai se dividir em, né? Em masculino e feminino, esse zigoto aqui, tá? Que vai ser alimentado por esses gametócitos, né? Que vai ser alimentado pela fêmea, tá bom? E ela vai passar por todo um procedimento, que eu vou entrar já já em detalhe. Ou seja, aqui a minha hemácia, então, ou ela vai ser contaminada, ou ela vai ser dividida. Aqui ela vai ter separação né, sexuada, vai começar a ter uma separação sexuada, e essa aqui, ela vai se manter, vai se dividir e vai rompendo, tá, gente? Ó, ela tá aqui, o merozoito vai lá, rompe, e é liberado, e ela penetra numa nova hemácia, esse ciclo se mantém, e também acaba levando outro ciclo que vai ser liberado, que vai ser o ciclo que vai contaminar o mosquito, tá? Para ele carregar a doença no hospedeiro definitivo, que é a liberação desses gametófitos masculinos e femininos. Ficou claro isso daqui? Pelo menos esse comecinho? Sim. Tá? O ciclo é bem, assim, o ciclo é maior, né, gente? Agora vamos para o ciclo macro, tá? Vamos dando uma expandida. Como eu falei com vocês, esporozoíta vai ser liberado, tá? Olha aqui, ó. Aí tem um pouco mais de detalhe. Ele vai ser liberado, esporozoíta, que vai atingir a minha célula hepática. Reparem bem que vai ocorrer uma multiplicação nele aqui, tá? A célula não aguenta, não suporta a quantidade. Eclode esses merozoítas. Esses merozoítas vão penetrar na minha hemácia, certo? Ó. Parte deles, parte delas, ó, inicialmente, ou elas vão dividir, formar, né? Vai formar gametófitos aqui, certo? O cerebelo dos gametófitos que vai ser ingerido pelo mosquito, ou parte delas vão acabar se multiplicando e aumentando a taxa de população desse protozoário, vai eclodir em massa e vai contaminar uma nova, tá? E uma parte foi sugada, né, pela fêmea. Reparem bem que essas hemácias liberadas lá, os gametócitos, eles se juntam aqui, ó. Há um cruzamento sexual entre eles lá, formam o ocineto, formam o ovócito e começa o ciclo novamente, tá? Ou seja, então, dentro do mosquito vai acontecer o quê? A união de gametas femininos e gametas masculinos. Essa parte aqui ficou tranquila? Vocês viram que eu dei um pouquinho mais de aprofundada, certo? Pessoal, salva eu aí, me salvem. Vocês compreenderam isso daqui? Professor. Tá, qualquer coisa vocês avisam, É hein? mais ou menos o que o senhor explicou no slide anterior, né? Isso, só que eu dei uma acrescentada, tá, gente? Eu tô indo devagar porque eu tô preocupado, porque eu sei que é muita informação, tá? Não vou mentir para vocês, até fui bem sincero. Os protozoários é o que tem mais ciclo maior, um pouquinho mais detalhado, tá? Situação tranquila, tá ótimo. Aqui é o mesmo esquema, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. O mosquito fêmea do Anófeles vai inocular os porozoítos. Os porozoítos, olha, acompanha comigo aqui, ó. De novo, ó. Vão penetrar na célula do fígado.
vai infectar a célula do fígado. Lá vai formar o esquizonte, tá? Aqui tem um pouco mais de detalhe, ó. A etapa do esquizonte. Esse esquizonte. Então, ó, recapitulando, ó, importantíssimo, tá? Por que que eu chamo isso aqui de ciclo exoeritrócito? Por quê? Exoeritrocítico. Exoeritrocítico. Por quê? Ó, olha aqui, ó. Não sei. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer aqui? Ó, são vários o quê? Vários? Isso. São vários, né? Então, esse esquizonte, ele vai fazer o quê? Vai ter multiplicação e vai fazer o quê? A minha ruptura do esquizonte. Então, exo, porque ele vai para fora. Ele vai para o externo, tá? Ele vai ser liberado para o externo. Só uma coisa importante aqui, vocês repararam que ele é picomplexo, ou seja, ele não tem flagelo, ele não tem pseudópode, tá? Certo? Por isso que eu chamo de apicoplexa, beleza? Ele não tem flagelo, tá? Não tem. A forma dele que se movimenta vai ser quem? Os porozoítos, tá? Só para relembrar aí. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui agora? Ele vai lá para onde? Para etapa da corrente sanguínea. Então, quem que esse esquizonte vai afetar, gente? Falam para mim. Quem que é essa daqui? Nós, seres humanos? Isso, mas quem que é? A hemácia. Não é isso? Certo? Ele vai para a hemácia. Aí, ó, assim que ele penetrar, ó, ele vai virar um trofozoito imaturo. Depois, ó, esse trofozoita imaturo, ou ele vai virar um trofozoita maduro, certo? Vocês estão acompanhando, então? Sim. Tá? Vai multiplicar o esquizonte e vai fazer a ruptura do esquizonte aqui. Dessa forma, o esquizonte vai ser liberada e vai entrar numa nova hemácia e vai contaminar ela. Ou, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um gametófito. Os gametófitos. Que vão gerar também um esquizonte, que vai dividir em o quê? Em gametófitos masculinos e femininos, certo? Que vai ser o que é? Ingerido pelo anófitos, pela fêmea do anófitos. Esses gametófitos, dentro lá do organismo do mosquito, eles vão se cruzar, o masculino e o feminino, vai formar um ocineto, depois vai se tornar um ocisto, certo? E esse ocisto vai se romper no momento em que ele faz a picada, né? Através da saliva do mosquito vai se romper e esses porozoítos acabam penetrando na pele até chegar na célula do fígado. Tranquilo, gente? Falam para mim. Sim, tranquilo. Mais ou menos. Eu sei. Eu vou falar hoje para vocês. Eu sei que esse ciclo aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas eu já tinha comentado com vocês, né? Esse ciclo é um pouquinho mais enjoado, até porque, né, ele é mais detalhado, né? Tem muito mais nome do que os anteriores que a gente debateu já durante as aulas. Mas vocês conseguiram entender que, ó, é assim, né? Esporozoito ataca a célula do fígado. Célula do fígado infectada vai formar o esquizonte lá na célula hepática,
né? Ela vai multiplicar esse zoonte e vai causar ruptura naquela célula. Vai entrar na corrente sanguínea e vai para a hemácia. Na hemácia, eu formo trofozoíta imaturo, que pode ou virar gametófitos ou trofozoítas maduros. O esquizonte vai acabar também multiplicando aqui, né? E vai entrar de novo para contaminar uma nova célula, ou ele vai liberar o quê? Gametócitos, que vai se tornar de novo esquizontes, que vai ter uma ruptura aqui desses esquizontes, gametófitos, que vai acontecer dentro de quem? Dentro de quem? A ruptura para poder liberar os gametófitos, tá? Os gametófitos, masculino e feminino, dentro da fêmea do anófase, que vai juntar e vai formar macho e fêmea sexuado, formar o ocineto, que vai virar o ocisto, que posteriormente vai eclodir na hora que ele fizer o repasse sanguíneo, que vai ser passado através da saliva desse anófase. Show? Ai, só Tá bom? Jesus, esse troço é complicado, hein? Oi? Esse troço é Oi? bem complicado. Esse troço é bem complicado. Começa aqui, termina, vai andando, quando vê, tá lá. Gente, Sei. mas o que eu falei, ó, vamos lá, presta atenção na minha explicação. Comecem o raciocínio já do mosquito infectado picando o homem, picando a gente. Faz isso, que é mais fácil. Começa por aqui, dá a volta, chega para ele, um novo se alimenta da gente e vai ser contaminado. Guardem isso. Primeiro sempre começa da nossa visão. O que a gente vê primeiro? Para a gente ficar doente, o que tem que acontecer primeiro? Falam para mim. Nesse Homem. caso. Hã? O Ser mosquito picado infectado. pelo mosquito. Então, é isso que eu estou falando. Guardem assim. Eu sei que é muita seta para cá, seta para lá, mas começa inicialmente aqui. Certo? Sim. Show? Show. Então, a malária, ela vai ter uma imunidade inata, né? Eu vou apresentar aí uma anemia falciforme, né? A malária pode causar isso aí. Mudança aí na estrutura da adesina, morte do parasita. Né? Isso aqui é uma imunidade inata do sistema imune, né? Imunidade adquirida. Imunidade depende da exposição contínua ao parasita. Aí você adquire a imunidade dela. Período de incubação depende de qual espécie se contaminou. O Vivax vai de 10 a 15 dias. O falcíparo de 7 a 10 dias. E a malária de 15 a 30 dias. Tá? Cada espécie de plasmodium faz referência a um tempo de dias, tem o seu diferencial, tá? Sem sua especificidade. E a patogenia e a sintomatologia? O que ela vai fazer? Destruição das hemácias por conta dos parasitas, a gente sabe disso, né? Produção de citocinas, que no caso é uma endoteroxicidade, ou seja, essa citocina vai ser referente à resposta inflamatória do sistema, tá? Ela vai ser uma toxina, tá? Que vai acabar afetando, né, as hemácias. Com isso também, dependendo da situação, a pessoa pode até vir a óbito, porque vai causar problema nessa troca gasosa. Perdão, gente, interferindo na oxigenação das hemácias, tá? Vai acontecer também aqui uma citoaderência e sequestro desses eritrócitos que são infectados a partir da minha obstrução do fluxo microvascular. Vai ter obstrução no microvascular, por quê? Eu vou ter uma boa quantidade do protozoário circulando, certo? Certo, gente? Ficou claro isso ou não? Ficou ou não, gente? Fala para mim, por favor, preciso saber. Sim, professor. Então, tá show. Pode ficar então. Então, a patogenia, invasão das hemácias, né? Pelo parasita protozoário plasmódio, um exemplo, plasmódio falciparum, que vai produzir
40 mil merozoítas nos hepatócitos. 40 mil é muita coisa, tá? Então, os merozoítas são parasitais hemácias jovens e maduras, tá? É aquilo quando eu falei com vocês que esses merozoítas, eles eclodem, né, das minhas células hepáticas, certo ou não? Sim. Show? Aí tem quadro clínico, eu vou apresentar uma febre intermitente, calafrios, dores de cabeça, dores musculares, taquicardia, tá? Sintomas da malária, dores de cabeça, pele, tremor, suor e palidez, sistêmico, febre, falta de apetite, respiratório, tosse seca, muscular, cansaço e dor, fígado, um inchaço no fígado, costas, dores nas costas e no estômago, náusea e vômito. Tá? Esses são os sintomas da malária. Vocês podem reparar que são sintomas que só pelos sintomas vocês conseguem diagnosticar alguma coisa? Mais ou menos. Não, tem que fazer exame, né? Exatamente, só com isso não dá não, gente, é um quadro muito comum, tá? Aqui, ó, a tríade clássica, febre, calafrio, sudorese. Todo mundo sabe o que é sudorese, né? Sim, suor excessivo. Obrigado, isso aí. Então, pode ser acompanhado por náuseas, vômitos, cefaleia e mialgia. Gravidade, dependendo da espécie do parasito. Como eu falei para vocês, a gravidade vai depender de qual que você foi infectado. Pode ter parasitemia, tempo de doença, imunidade prévia do paciente e maior gravidade em crianças gestantes e primo-infectados. O que é isso, primo-infectados? Nem imagino. É o primo que está sendo infectado? É isso? Tá errado? Ah, fala aí. Alguém está... Hã? Deve ser áudio aberto, professor. Tá, o que é primo? O que é primo? Primo lembra o quê? Primeiro, Isso, primeiro. A primeira infecção. Show? Agora ficou mais claro, né? Sim, Sim ou não? sim. Show. A malária não complicada, ela pode causar, né, a malária aguda, né? Malárias que não levam a óbito, né, mais brandas, dependendo do tipo de protozoário que você foi infectado. Claro, ela pode causar uma intensa debilidade física, náuseas e vômitos. Ao exame físico, o paciente apresenta-se pálido com baço palpável. Então, o baço fica um pouquinho, né, mais alto, aí a gente consegue palpar aí, tá? Já na malária grave e complicada, começa a acometer órgãos como os rins, pulmões, cérebro, fígado e regiões, né, hematológicas, principalmente com as hemácias, né? As hemácias estão sendo atingidas, né, corrente sanguínea, tem quadro hematológico mais complexo, né? Eu já começo a ter essa facilidade na corrente sanguínea para afetar outros órgãos. Então, isso aqui já está num nível bem mais grave, né? Aí, complicações graves, eu vou ter anemia grave, nefropatias, hemoglobinúria, hipoglicemia, hepatosplenomegalia, malária cerebral e posso levar também à morte. Preocupação principalmente com os malárias das crianças e malária na gestante, tá? Somente por conta da malária congênita. Não é isso? Tranquilo? sim. O que é nefropatias? Doenças cerebrais? Doenças respiratórias no pulmão. Ataca os rins. Ataca os rins? Nefro lembra o que para vocês? Eu falei Rins. pulmão.
Então, nefro é rim, certo? Inflamação dos néfrons? Isso. Eu tenho inflamação, eu tenho uma lesão, né? E imunoglobinúria? Falam para mim, o que é? Sei que é no sangue, mas eu nunca ouvi falar desse. Hemoglobinúria. Sangue na urina? Globinúria, sangue na urina? Ó, o que vocês acham? Falam para mim. Para tentar a hora que isso dá pra não passar muito. É só pra não ficar feio, velho. Hã? Hemoglobinúria vai estar relacionada ao quê, gente? Hein? Eu vou ter aqui uma alteração onde? No sangue? Isso, do sangue por quem? Nas células tronco, tá? Eu vou afetar as células troncos aqui, beleza? Hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Falam para mim. Baixo açúcar no sangue? Isso. E hepatosplenomegalia, isso aí todo mundo já falou, hein? Fala para mim. É um aumento exacerbado, né? De quem? Do fígado e do baço. Perfeito. Do fígado do baço. Show? Então aí, ó, sintomas da malária. Eu vou ter hemólise. O que é hemólise mesmo? Quebra das hemácias? Isso, quebra. Lembra de lise. Lise é quebra. Quebra das hemácias. Anemia. Como eu vou ter quebra nas hemácias, eu vou desenvolver o quê? Uma Anemia. certo. Agora, edema aí, ó, a imagem, edema agudo do pulmão. Por quê? Ela pode afetar o pulmão, não foi isso? Então, vai causar um edema, tá? Pode parecer uma malária cerebral, pode causar insuficiência renal aguda, hipoglicemia, icterícia, que é o amarela, a pessoa fica totalmente amarela, e imunoglobulina, que é o quê? Afeta o quê mesmo, que a gente acabou de falar? As células de quem? Células tronco. As células tronco. Isso aí. Fazer diagnóstico pode ser clínico, através de examinar o paciente, e laboratorial, esfregar sobre outras peças, e eu posso fazer também imunológico como PCR, tá? No laboratorial, eu vou ver as formas, por exemplo, posso observar a minha forma, qual forma que eu vejo? Qual forma que eu vejo? Aqui, ó. Vamos voltar rapidinho. Ó, quem que eu posso ver? A minha forma esquizonte, certo? Aí, ó, malária no indivíduo não imune, febre contínua, subcontínua e remitente, calafrios e sudorese, né? Malária diagnóstico laboratorial através da minha hemoscopia. Por que a minha hemoscopia? Porque eu vou utilizar da minha hemácia do sangue para ver, ó, gota espessa, esfregaço sanguíneo, para poder conseguir identificar, tá? Aí, ó, forma trofozoíta também, beleza? Pode ser visualizada lá, geralmente a gente vê mais a trofozoíta, para falar mais a verdade. E
Mas a gente pode apresentar também aqui, ó, esquizoides, gametócito, a gente consegue ver todos, né? Vou falar pra você. Que aí, ó, trofozoíta, esquizoide, gametócito, estão vendo? E eu posso ver também através de imunofluorescência, PCR, que tem uma elevada acessibilidade para fazer diagnóstico laboratorial. Como é que a gente faz a prevenção, né? Antes de dar continuidade, gente, tá tranquilo de um modo geral? Vocês estão conseguindo acompanhar ou não? Falam para mim. Sim, Sim, tá tranquilo, de um modo geral, tá. Show, show, show. Então, isso tá ótimo. Então, a prevenção, ó, as redes contra mosquitos ou mosquiteiros ajudam a manter o mosquito longe de pessoas e reduzir significativamente as taxas de infecção e transmissão da malária. Essas redes não são uma barreira perfeita e muitas vezes são tratadas como inseticida destinado a matar o mosquito antes que ele tenha tempo para procurar uma forma de passar na rede. Estima-se que o mosquiteiro tratado com inseticida, por exemplo aí da MTI, sejam 2 vezes mais eficazes do que o mosquiteiro não tratado e aumenta 70% a proteção em comparação aos comuns. Ou seja, usa aí uma inseticida MTI para poder eliminar o mosquito, impedindo que ele passe por essa rede, né? Então, aí, ó, os usos também, cremes repelentes de insetos também são eficazes, mas estão mais caros que a rede, dependendo do local, gente, onde acontece. Nem todo mundo vai poder ficar comprando repelente, tá? Somente lá na África, né? Bem complicado isso. A roupa deve cobrir a pele nua o mais completamente possível do dia. O mosquito não tem tanta tendência para picar o rosto ou as mãos, onde os vasos sanguíneos são menos acessíveis, enquanto as pernas, os braços ou o pescoço possuem vasos sanguíneos mais acessíveis. Então, ele vai entrar mais nas pernas, nos braços, no pescoço, porque ele quer ter mais fácil acesso. Claro. Ele não, ela, né? Fêmea. A drenagem de pântanos e outras águas paradas é uma medida de saúde pública eficaz também. Eu fazer a limpeza de pântano e águas paradas, para evitar a proliferação dessa espécie. Tá? E tem a prevenção, a erradicação, a melhor maneira até o momento é a erradicação do mosquito anófeles, que transmite o parasita plasmóide, que causa a doença. Tá? Mas o tratamento da malária. A malária visa atingir o parasita em pontos-chave do ciclo evolutivo, as quais podem ser didaticamente resumidos em interrupção da esquizogonia sanguínea, responsável pela patogenia e manifestações clínicas de infecção. Eu lá me preocupar lá com o início dela, lá com a esquizogonia, quando ela ataca as células hepáticas, né? Começa nas células hepáticas, tá bom? Se me explicando, né? Destruindo de formas latentes os parasitas do parasita no tecido tecidual, que eu posso chamar de hipidozeitos, tá? Referentes às espécies plasmódico vívico ou plasmático ovário, evitando, assim, recaídas tardias. Posso interromper a transmissão do parasita pelo uso de drogas, que impedem o desenvolvimento de formas sexuadas dos parasitas, os gametócitos. Ou seja, eu corto o final do ciclo, tá? Posso fazer assim também. O objetivo primário do tratamento é a erradicação de estágios assexuados sanguíneos do parasita, cuja reprodução é responsável pelo conjunto de sinais e sintomas, tá? Ou seja, ou eu posso interferir na forma sexuada ou na forma sexuada também. Por que aqui está falando mais da forma sexuada? Porque a gente fica contaminado por qual forma? Na reprodução sexuada ou sexuada? Vamos revisar aí, que a gente já falou.
Fala aí, gente. Faz a pergunta novamente. Claro, faço sim. Forma sexuada ou assexuada? O que acontece nos seres humanos lá, que se multiplica? Forma assexuada? Forma assexuada. Não é isso? Sexuada acontece no mosquito. Eu posso liberar os gametócitos no meu corpo, no final do procedimento. Mas a forma sexuada acontece mesmo é dentro do mosquito, dentro da fêmea. Certo ou errado? Certo. Tá bom? Então, o Ministério da Saúde fornece antibióticos ou antipalúdicos, como cloroquina, primaquina, meloxicina, quinino, artesuna, doxiciclina. Tá? São os medicamentos que são utilizados. Aí, mais ou menos, a ideia da dose, cloroquina, 5 miligramas por dia por 3 dias, ou primaquina por 15 dias, 15 miligramas. Mas vocês estão achando que a gente não tem notícia boa, né? Só para relembrar, dia 25 de abril, dia 25 desse mês, é o Dia Mundial da Luta contra a Malária, pessoal. Isso é importantíssimo. E foi desenvolvida uma vacina, né? A chamada vacina R21, Matrix M, para prevenir que a malária passe a ser recomendada oficialmente pela OMS. É o segundo imunizante contra a doença a receber aprovação da entidade, após, né, a RTCS-1 em 2021. Então, eles falaram, como pesquisador da malária, costumava sair um dia em que teríamos uma vacina segura e eficaz. Ou seja, já tem vacina para malária, né? Isso já tem 3 anos, certo? E vocês achando que eu não ia falar sobre isso, né? Vocês achando que eu ia deixar passar? Jamais, jamais, né? Jamais. Além disso, eliminar completamente a transmissão do plasmódio nos próximos 9 anos. Então, no Brasil, a vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em março, para a população de 4 a 60 anos, ainda não está disponível no SUS. Na verdade, tá? Na verdade, ela tá começando, né? Se eu não me engano, se já começou, se não estiver falando besteira, mas eu acho que já começou já o tempo que passou, a gente tem 3 anos, já, se não começou totalmente, mas em breve já vai começar totalmente a liberar a vacina, tá? Vacina é 2 doses subcutâneas com intervalo de 3 meses entre elas. Ela foi testada em um programa piloto que alcançou mais de 800 mil crianças em Gana, no Quênia, e no Malau desde 2019. Então, essa imunização ocorre com a aplicação de 4 doses. A primeira aos 5 meses de vida, a segunda aos 8 meses de vida e a terceira aos 11 meses. E a quarta dose é um reforço aos 18 meses. Tá? Então, isso aí é um marco de vitória, né, na luta contra a malária. Tá? Então, fica a dica aí, ficam lembrados aí, que dia 25 de abril, né, é o dia da luta contra a malária, que vai cair na quinta-feira. Show, gente? Show. Então, isso aí é uma notícia boa, né? A gente falando toda de coisa ruim aqui, né? Pelo menos é uma notícia boa. É verdade. Então, a malária, né, a epidemiologia dela é de 300 a 500 milhões de casos ao ano. 85% dos casos ocorrem nas áreas savana e floresta da África. E 1 milhão de crianças morrem de malária ao ano, né? A gente sabe que essa taxa está reduzindo, né? Mas sabe que aparece também área de riscos, por exemplo, no norte, no Amazonas, né? Sabe que no Brasil ela fica localizada na região norte. Aqui, ó. 99% no Brasil os casos na região norte, né? No Amazonas, tá? Ou seja, aqui na nossa região não tem risco para malária. Beleza? Gente, Graças a Deus. aqui a gente tem Pra um mapa malária, mental. anófeles circulante aí, pra caramba. Perdão, não ouvi, como é que é? Então, não tem risco para malária, mas tem anófeles circulante pra caramba, porque eu trabalho no laboratório de entomologia. Uhum.
Aí a gente faz identificação de curinicídios. Aí, Perfeito. de vez em quando, a gente pega um anófirezinho. Não, isso é legal, isso é legal. Você falou, vamos lá. Lohan que tá falando, né? Isso. Lohan, é interessante isso, cara, porque é bem, bem voltado para a minha área de pesquisa também. Não com Anópolis, né? Porque eu Sim. pego o Eds, mas você está fazendo estágio aonde? Não, eu trabalho na Prefeitura de Saquarema, no programa da dengue, né? Só que eu trabalho dentro do laboratório de entomologia e eu trabalho com ovirtrampas, que é a armadilha para capturar de Aedes. Aí, aqui na nossa região, a predominância é de 3 tipos de Aedes, que é o Abopictus, o Aegypti e o... Cara, esqueci o nome do outro agora. Cara, esqueci o nome do outro. Mas são os 3. Aí tem essa predominância. Só que vira e mexe a gente pega um anófilo, Anópolis. Aham. Curique fasciatus, pega mais ou menos esses. Geralmente Se for noturno, você consegue pegar mais o Culex, né? Porque o Culex é também. noturno, né? O Anópolis já. Isso é interessante, cara. Interessante. Pô, cara, bom saber que você trabalha lá, cara. Então a gente pode conversar depois aí, tentar ver se a gente consegue fechar alguma união aí para começar a trazer uns trabalhos, então. O que que você acha? Aí, tipo assim, o nosso chefe lá, ele tá querendo fazer um laboratório mais amplo de entomologia para começar a trabalhar com leishmania, Uhum. carrapato, caracol. Aí a gente tá trabalhando essas possibilidades aí. Inclusive, vou fazer um curso lá no LACEN mês que vem, de leishmania e completar o curso de curinicídio, de importância médica, né? Uhum. Isso é legal, cara. Porra, a gente tem muito assunto para conversar, hein? Gostei, gostei. Não sabia dessa não, hein? Quem É, sabe a gente não faz uma parceria lá da faculdade, lá também, a gente traz a faculdade, traz os trabalhos, faz uma pesquisa em conjunto lá com. dá para fazer, é uma Dá, pra- ideia. a gente conversa então sobre isso daí, pode ser? Aí depois eu entro em contato com você separado aí, tá, pessoal? Ficou preocupado não, que eu vou incluir vocês também, tá, gente? Não é uma conversa lateral não, tá? A ideia é eu conversar com o Lohan, porque ele trabalha lá, para a gente tentar trazer isso para vocês também, hein? Para Show, a gente show de... poder fazer uma união boa aí. Gostei de saber, cara. Interessante, bastante interessante. Muito Vai ser... bom, cara. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Tranquilo, gente. Até aqui. Então, isso aqui é o mapa mental que eu deixei para vocês, tá? Para facilitar a vida, né? Que eu sei como é que é. A gente tem um mapa mental para vocês lembrarem, né? Tranquilo? Tranquilo até aqui, gente? Sim, professor. Show, show. Ótimo. Ótimo, então. Ótimo, Tranquilo. então. Ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Toxoplasma gondii, toxoplasmose, né? A gente vai mudar um pouco agora, falar um pouco sobre o nosso último protozoário, para a gente fechar, né? Os nossos protozoários. Então, tem aí reino protista, filo protozoa, classe apicoplexa, ordem Eucocidida, família Sarcomachidae, gênero Toxoplasma, espécie Toxoplasma gondii, tá? Então, esse é o protozoário que causa toxoplasmose. Então, ele é um parasita comum, ele é um protozoário, né? Pode ser grave em certas situações, somente no caso de gestantes e aquelas pessoas que são portadores de HIV, tá? A infecção pode ter como hospedeiro intermediário vários tipos de mamíferos diferentes, principalmente o homem, né? Claro que a gente está falando aí também, né? Tem o gato, coitado, é o que mais sofre, é o
período mais infectado, o gato, visto que ele é um animal doméstico, frequentemente transmite a parasitose ao homem. Ou seja, esse contato aí da zoonose se faz principalmente, presta atenção, ó, estou falando que é principalmente, não quer dizer que é só através dele, mas principalmente o gato que é mais comum, tá? Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Então, show. Eu botei aqui os felídeos, né, que são, no caso, os felinos, tá? São os únicos animais em que os protozoários podem completar o ciclo. Ou seja, isso daqui é uma doença, é uma zoonose em que o coitado do bichano sofre. Ele que é o hospedeiro definitivo. E o homem é o hospedeiro intermediário. Gente, se liga numa coisa aqui, para facilitar a vida de vocês. Falei em reprodução assexuada, falei em hospedeiro intermediário. Falei em reprodução sexuada, a gente, né, nesse caso, protozoário, né, pode nos ajudar também a lembrar do que? Hospedeiro definitivo. Certo? Ou não? Sim. Então, show, né? Então, tem aí os felídeos, que são infectados ao ingerir o hospedeiro intermediário com toxoplasma, como, por exemplo, o rato, ele fica alojado lá no músculo dessa praga aí, do rato, uma praga, né? Isso faz com que eles eliminam os oocistos imaturos nas suas fezes. Tá? Ou seja, né? O gato vai se alimentar do rato que está contaminado com o quê? Com esses oocistos, tá? Que vão ser liberados imaturos nas fezes de quem? É do rato? Ou é do gato? Do gato. Do gato, tá? E, pessoal, demora um tempo, tá? Para nas fezes do gato, para ele ser contaminado, tá? Ele virar forma infectante para nós seres humanos, tá? Não é de imediato, não, tá? Demora mais ou menos cerca de 15 dias ali. Mas qual que é o problema? Oi? Pode falar, pode falar. Eu tive a toxoplasmose. Você teve, né? Uhum. E a minha, ela veio para a corrente sanguínea e foi para meus olhos. Aí, oi. Foi bem complicado. Demorou um tempo, né, para ela se manifestar. Uhum. E eu comia muita carne mal passada, então ela acelerou o processo de contaminação e aí eu tive uma reação muito rápida. Em menos de 15 dias eu fiquei quase sem enxergar. Tem que tomar muito cuidado, gente. Olha, de verdade. Toma muito cuidado. Não é só a tênia que tem na carne mal passada, não, né? Você já sabe qual é qual o seu nome mesmo? Eu não entendi. Alexandra pontuou aí interessante que ele até falou uma das formas de contaminação, né? Através de carne mal passada também. De quê? De mamíferos, isso, bovinos e suínos, mamíferos infectados, tá? Não é só através. Então, quer dizer, a toxoplasmose, ela também é bem ampla na sua contaminação, né? Então, a gente tem a forma aqui, ocisto. O nosso ocisto vai apresentar 2 esporozoítos dois esporocistos com 4 esporozoítos, né? Então, ó, 2 esporocistos e cada um deles vai ter o quê? 4 esporozoítos. 1, 2, 3, 4. Tá? Esporozoítos, só a parte interna, né? Aqui, ó. Vão ter 4. Beleza? Ficou claro isso aqui para vocês, gente? Ó, esporozoíto é isso aqui, tá? Esporocista é o que está dentro dele. Show ou não? Deixa eu entender. Desse círculo isso, ó.
Isso, esporozoito, ó, isso aqui é um oocisto. Eu tenho 2 esporozoitos, ó. 1, 2. Dentro desses esporozoitos, eu vou ter o quê? 4 e... Perdão, desses esporocistos, que são um cisto mesmo aqui, ó. Eu vou ter o quê dele? 4 esporozoitos. Aqui dentro. 4 esporozoitos, tá? Taquizoitos, tipos de trofozoitos, né? Eles aqui soltos, né? Certo? Bradizoitos, a forma que vai estar dentro do cisto tecidual, ou seja, bradizoito seria o quê? A forma o quê? A forma intracelular, perdão, intercelular, é isso, dentro das células? Sim ou não? Posso considerar sim ou não, gente? Sim. Sim, né? Tá, então, ó, trofozoito, a forma externa, e bradizoito, eu vou estar infectando algum, né, tecido ali. A gente já falar sobre isso. Aqui, ó. Ou seja, gente, ou pode ser através de comer carne, né, de suínos, ovinos também, né? Ou através de contato com as fezes do gato, certo? Então, ó, tanto o cisto como os cistos teciduais se transformam em taquizoítas. São os trofozoítas que são liberados lá, né? Logo após a sua ingestão. As formas do taquizoítas atingem tecido nervoso e muscular e se transformam em brandizoítas. Se a mulher gestante se infectar, os taquizoítas podem infectar o feto pela corrente circulatória. Com isso, eu posso infectar o bebê. Mas quem vai infectar o bebê é a forma taquizoítas, tá? Que é a forma infectante, tá? A bradizoíta é uma forma infectante, porém, a nível que? Celular. Nível tecidual, vai aparecer nos tecidos, dentro dos tecidos, né? Nível celular. Tranquilo até aqui? Tranquilo ou não, gente? Falam para mim. Professor. Se não estão entendendo, vocês podem falar, vocês sabem disso, né? Posso continuar, então? Pode, tá tranquilo. Aí, ó. Aí, por exemplo, ó, o ciclo do gato, né? Ciclo do gato, ó. Ingestão do roedor contaminado. Forma no tubo digestivo o oocisto do gato, que vai eliminar as fezes no solo. Quando elimina essas fezes no solo, ele vai fazer o quê? Esporulação, produção de quem? Dos esporozoítos. Vai se tornar ele um oocisto infectante, que vai formar aquilo que a gente falou anteriormente, que é um oocisto que vai ser um oocisto que vai ter 2 esporozoítas com os 4 esporozoítos dentro de cada um desses oocitos. E pode recomeçar o ciclo do felino, né? Beleza? Beleza. E no caso do homem? O homem ingeriu esse oocisto, pode ser através do contato com as fezes do gato, por algum motivo ali, não higienizou a mão, né? Ou através da ingestão de carne mal passada, certo? Pode acontecer também em casos do leite também estar contaminado, tá, gente? O leite desses mamíferos. É mais difícil, mas pode acontecer. Assim como o leite materno também, como eu falei com vocês, né? Então, vai ingerir esse cisto, vai chegar no intestino, ele vai se romper, vai liberar o esporozoíta, que são essas formas que se locomovem, né? Forma infectante também, né? E vão invadir a mucosa de quem? Mucosa de quem? Do intestino, né? Lá, ele vai
se transformar no quê? No taquizoíto e vai dividir várias vezes através da forma dele assexuada, certo? Vai romper a minha célula hospedeira, que está abrigando essa forma taquizoíta, e esse processo vai se repetir, claro, várias vezes, liberando uma grande parte um grande número de taquizoítas, que vai invadir novas células e tecidos parenquimatosos, tá? E, no final, o taquizoíta, o ciclo sexuado, pode levar à formação de bradizoítos intracelulares, que vão afetar o quê? As células dos órgãos que estão infectando. Certo? O que é parenquimatose? O que é parenquimatose? Falam para mim. Hein? Não sei. Alguém sabe? O que seria parenqui... Qual o nome, professor? Parenquimatose? Gente, eu sei que não é muito comum, né? Não tenho ideia. Tecidos parenquimatosos, né? Eu vi aqui que são tecidos de planta. De planta? É, era o que estava escrito aqui. Não. Na verdade, nesse contexto aqui, meu amigo Douglas, é relacionado aos tecidos parenquimatosos relacionados ao quê? A órgãos que não têm cavidades e são órgãos mais sólidos, né? Ou seja, não tem muita cavidade dos órgãos, como, por exemplo, o baço, o fígado e pâncreas, tá? Ou seja, tanto o baço, o fígado e pâncreas têm as suas células invadidas, beleza? Show ou não, gente? Entendi. Tá? Gente, anota essa observação aí, que eu sei que não é muito comum, tá? Então, parenquimatosos vai estar referindo ao quê? A órgãos que não têm cavidade, como baço, fígado e pâncreas. Show? Anota aí antes de eu continuar, por favor. Quando vocês terminarem, vocês me avisam, porque isso é importante. Pode repetir? Claro, sim, prazer. Eu falei que parenquimatosos, né, está referindo ao quê? A órgãos que não têm cavidade, tá? Não apresentam cavidades, como fígado, baço e pâncreas, tá? Então, eles afetam quem? Os tecidos do fígado, do baço e do pâncreas. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, reparem bem que aqui eu sempre vou liberar um esporozoíta que vai invadir. Depois, quando ele vai invadir a célula, né, o tecido lá, que ele vai... Quando ele invade, o que ele vai fazer? Vai dividir várias vezes. Depois ele rompe essa célula do hospedeiro, repetindo várias vezes, tá? Então, ou seja, vai liberar muito taquizoítas. Quando eles chegam, gente, explicando aqui, quando ele está intracelular, ele vai mudar a forma dele de taquizoíta para se tornar brandizoíta, tá? Então, aqui eu tenho, ó, taquizoíta e brandizoíta, certo? São os principais. E, claro, esporozoíta, como sempre, que dá a partida, através de parecendo pequenos esporos, que só com o declode, né, quando eles vão eclodir, para ter esse contato, beleza?
inicial. Olha aí, ó. Taxoítas no órgão. Reprodução assexuada, formando os bradizoítas, que são através de são cistos teciduais que vão infectar o homem na hora da ingestão de carne de bovinos, caprinos e suínos. Provocam reação inflamatória e imunológica com formação de anticorpos que vão limitar o crescimento do cisto, tá? Esse cisto pode permanecer. O grande problema aqui, ó, em forma latente durante toda a sua vida no hospedeiro, ou seja, nunca pode se movimentar, ele pode ficar parado o resto da vida, você nem saber que você foi contaminado por isso, tá? O caso da nossa colega, ela falou que, lembra, que a Alessandra falou que demorou um tempo para aparecer, né? Os sintomas da doença nela. Alterações clínicas que só serão observáveis caso haja uma queda de imunidade do hospedeiro, que vai proporcionar uma reprodução ativa do parasita e, consequentemente, sintomas clínicos. Ou seja, então, eu preciso estar com sintomas, porém, em pessoas, pode ser mais gestantes ou em pessoas que são imunossuprimidas. Certo ou errado? Certo. E tem um tecido tecidual contendo a forma bradizoíta, tá? Aqui. Patogenia é uma doença febril, pode causar febre e manchas pelo corpo, como sarampo ou rubéola. Por isso tem que ter muito cuidado na hora de fazer diagnóstico, tá? Do paciente. Pode haver sintomas localizados nos pulmões, coração, fígado ou sistema nervoso. Uma linfadenite ou uma inflamação nas... Aonde? No sistema linfático, é isso? Sim, no sistema linfático. Isso. Começa a aparecer íngua, tá? Nessas regiões, né? Próximas ali. Doença ocular. A doença mais comum no paciente com boa imunidade. Inicia com dificuldade para enxergar. Inflamação, podendo até terminar em cegueira. Foi o que a Alessandra acabou de comentar que aconteceu com ela, infelizmente, né? Mas, graças a Deus, ela está bem aí, né? E podendo não contar essa infeliz, né? Esse infeliz contágio, né? Nós vamos apresentar um trabalho agora em junho, se eu não estou enganada, que nós ficamos com essa parte do toxoplasmose. E aí vamos estar podendo abranger mais a respeito, né, da minha experiência. Isso vai ser legal. Isso que eu quero ouvir vocês falando também, gente, tá? Pessoal, só para deixar isso claro, eu tentei resumir os pontos mais importantes, tá, gente? Tem muita informação ainda que eu não vou conseguir falar. Então, eu espero que vocês foquem nisso, tá? Para a gente poder ter uma boa aí, troca de figurinha, a gente entrar em debate, porque a intenção é essa, né? Vai ser bastante legal. Olha a imagem aí de uma criança, né? Eu posso aparecer também. Perdão, gente. A toxoplasmose neonatal, infecção que ocorre no feto, quando a gestante fica doente durante a gravidez, tá? Pode ser sintomas até fatal, dependendo da idade da gestação, então tem que ter acompanhamento médico. Quanto mais cedo se contaminar, pior vai ser a infecção. Por que vai ser pior a infecção, se mais cedo se contaminar? O feto, o que vocês acham? Por quê? No feto não desenvolve, né, professor? Tem uma... É por Sim, causa está em do sistema desenvolvimento, né? imunológico não tem muita reação. Isso, o sistema imunológico dele não está totalmente desenvolvido, então acaba que isso fica muito pior para o feto. Aí a chance de talvez causar a morte do feto, né, é muito grande. Esse foi o meu caso, professor. Eu, grávida, eu peguei. Só que, tipo, a médica falou que estava bem alto, né?
o grau. Uhum. Mas dela, quando ela nasceu, aí eu tive que ficar no hospital uma semana, né? Para fazer os exames todos, e o dela não deu nada. No caso, não passou para ela, Graças a Deus. entendeu? Graças a Deus. Uhum. Aí falou para fazer acompanhamento e tudo, mais nada. Mas eles ficaram surpresos como que não passou, entendeu? Eles ficaram tipo, como? Que era quase impossível, entendeu? Uhum. É, porque é Mas muito fácil mas, passar. mas tem aquela parte, né, que cada um acredita em uma coisa. Eu acredito em um Deus e eu creio que ele curou, entendeu? Uhum. Porque foi. Ou nem chegou a atingir. Pode ser, sim, nem chegou a atingir, porque eles ficaram surpresos. Tipo, ela fez Uhum. muitos exames, muito, mas muito mesmo. Ela foi Mas muito. era. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua filha, né? É a E gestação inicial? foi inicial. Você estava com quantos meses? Ah, eu tava com pouco tempo, não tava com muito, não. Nem lembro, acho que foi uns 3 meses. Foi lá quando eu fiz o primeiro exame. Uhum. Aí aquela bateria de exame que faz no começo, Uhum. aí constou no meu, entendeu? Uhum. Aí começou a fazer acompanhamento, tudo assim, mas graças a Deus não deu nada, não. Ela fez todos os exames, fez muito exame, muita coisa e graças a Deus está bem. Graças a Deus, ainda bem, né? Aí, Isso aí. morreu. Continuando aqui, gente. Toxoplasmose neonatal. Achados mais comuns pode acontecer, causar prematuridade do bebê, baixo peso, córneo-rinite, pós-maturidade, estrabismo, icterícia e hepatomegalia. Tá. O que é essa córneo-retinite, gente? Falam para mim, o que é essa córneo-retinite, gente? Falam para mim. Eu não tenho ideia do que seja esse córneo-retinite. Não tem ideia? Alguém arrisca, gente? É alguma coisa, alguma inflamação nos olhos? Sim, sim, sim. Tem uma coisa a ver, sim, com os olhos, sim. Tem uma coisa a ver com os olhos, sim. Por que ele coloca pós-maturidade aqui? Por quê? Por que ele coloca pós-maturidade? Conforme o bebê vai crescendo, né? Certo? Uhum. Sim, sim. Tá? E o estrabismo? Eu estou falando geral, gente, porque eu vou esperar vocês entrarem em mais detalhes disso para mim, hein? O estrabismo não seria aquele desvio nos olhos? Uhum, isso aí. Beleza? Mas eu vou deixar vocês darem uma aula para mim sobre isso aí, hein? Tô na expectativa, hein? Tô até bastante ansioso, hein? Então, se a infecção ocorre no último trimestre, o bebê pode apresentar principalmente o quê? Pneumonia, miocardite ou hepatite com icterícia, anemia, plaquetopenia. Aí, ó, qual a retinite tem a ver com a visão, né? Inflamação do coroide e retina, edema e opaca, né? Eu posso ter uma ferida lá, né? Posso ter uma inflamação na retina, no coroide, na opaca, né? Na parte da vista opaca. Beleza? Ausência de ganho de peso ou posso também ser assintomático, né? Então, tá aí. Se ocorreu no segundo trimestre, o bebê pode nascer prematuramente, mostrando sinais de encefalite com convulsões, pleocitose, glóbulos brancos, dor e cor e calcificações cerebrais,
Pode aparecer a tétase de Sabin, que é uma microcefalia com hidrocefalia em conjunto, e pode causar uma córneo-retinite, retardo mental e calcificações intracranianas. Então, vou chamar de tétase de Sabin, a microcefalia com hidrocefalia, com córneo-retinite, com retardo mental e calcificação intracraniana. Tá? Isso aí é legal vocês mostrarem na hora de explicar, tá? Vou deixar vocês mostrarem essa imagem e explicar um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Pode formar calcificação cerebral, ó, encéfalo antrófico, leptomeninge espessada, corte dos lobos occipitais, área necrótica, hidrocefalia, né? Dilatação ventricular, a vácuo, e aqui eu posso ter uma lesão ocular, olha aqui. Beleza? E a toxoplasmose, AIDS e câncer, né? A imunidade do paciente está muito diminuída, a doença se apresenta de uma forma muito grave, causando lesões no sistema nervoso, pulmões, coração e retina. Tranquilo, gente, até aqui? Falam para mim. Show de bola. Sim. Vocês estão com o domínio tranquilo dessas duas aulas. Eu estava mais preocupado, vocês estão sossegados com isso, né? Tá bem interessante, professor. Bem interessante. E eu tenho aqui o diagnóstico, né? Que vai ser realizado através da sorologia, né? Métodos imunológicos, né? Para o sistema imune, métodos imunoenzimáticos e de aglutinação, IgG, marcador de imunidade ao parasita, IgM, marcador de infecção aguda ao parasita, e eu botei aqui, identificação do parasita também pode ser feita em líquidos orgânicos, através do licor e do lavado brônquico, caso esteja nos pulmões, certo? Sim ou não? Sim. Show. Técnicas menos usuais, como biópsia, o PCR e o isolamento em animais de laboratório. E o tratamento? Indicado no caso de doenças em órgãos como coração, olhos ou durante a gravidez, né? Paciente com AIDS, o tratamento é obrigatório por tempo indeterminado. Olha o problema aí, né? Medicado para o resto da vida para que a doença não volte a se manifestar. Medicamentos não matam o Toxoplasma gondii, apenas o mantém sob controle. Defesas imunológicas da pessoa normal podem deixar esse parasita inerte no corpo, sem causar dano algum por um tempo indeterminado também. Gestantes com toxoplasmose comprovada ou mesmo com suspeita da infecção recebem tratamento com uma substância espiparimicina até o nascimento do bebê. A droga diminui até 60% de chance da doença passar para o feto. Você tomou esse medicamento, Alessandro? Não tomei esse medicamento, não. Você tomou algum? Eu vou ter que dar uma olhadinha depois dele, mas entrei com antibióticos. Uhum. Eu entrei com um colírio bem forte, até um vidrinho bem pequenininho. Também depois eu mando o nome para você. Uhum. E fiz tratamento durante 3 meses com essa medicação. Aí depois eu tive que ficar fazendo o tratamento uma vez ao ano para ver se tinha realmente eliminado a infecção. Mas eu fiquei com uma leve lesão na visão. Entendi. Aí você tem uma... Pode falar, perdão. Esse medicamento, mas eu tomei um outro. Depois eu vejo o nome para você. Depois você vê e me fala, tá? Você dá uma olhada melhor. Então, se o feto tiver sido atingido, o tratamento é feito com o uso de outros medicamentos que podem impedir a pior da doença ou mesmo curá-la na fase inicial. Isso aqui é importantíssimo. Tá? Então, os bebês devem ser tratados após o nascimento,
mesmo não apresentando sinal da infecção. Isso evita sequelas como a corrioretinite, que pode ocorrer na primeira infância ou mesmo na adolescência, acarretando problemas visuais graves. Por isso que falou da maturidade. A gente foi falando, lembra? Vai amadurecendo o feto, o bebê. Então, pode ter ou não isso aqui, surgimento desse tipo de sintoma. E a prevenção aqui, toxocongênita, prevenção primária, prevenção durante a primeira gravidez, educação com discussão e demonstração de cuidados de higiene alimentar e outras medidas sanitárias, né? Posso ter uma prevenção secundária, que consiste nos exames sorológicos de soronegativos na gravidez, soroconversão durante a gravidez, né? Tomando essa espimaricina para diminuir o risco da infecção fetal, através desse medicamento, esparmicina, tá? Se a infecção fetal for confirmada, tratamento com esparmicina e pirimetamina, sulfanidazina e ácido fólico, né? Prevenção terciária visa diminuir as consequências da toxocongênita com tratamento recém-nascido durante 1 ano. Tá? Então, tem bastante tratamento aí. E tem que ter o acompanhamento do bebezinho. Em uma pessoa sadia, os sintomas desaparecerão normalmente em poucas semanas. A maioria das pessoas não desenvolve a doença, criando anticorpos contra ela. Tá? Então, as pessoas desenvolvem lesões na retina. Não se sabe exatamente por que a doença volta, mas acredita que seja devido à ruptura de pequenos cistos, como se fossem ovos na periferia das lesões antigas. Então, pode ter reincidir de novo, né? Em alguns casos, tá? Por isso tem que ter acompanhamento constante. Certo? Certo, gente? Sim ou não? Sim. A transmissão aí, através de água e alimentos contaminados, fezes de gatos, ingestão de carne mal cozida, suínos, caprinos e bovinos e também neonatal. Prevenção, higiene alimentar e pessoal adequada, acompanhamento de gestantes, ingestão de carnes bem cozidas, visto que os cistos são inativados a 65 graus Celsius por 5 minutos, ou 15 graus Celsius por 3 dias. Cuidado com a saúde dos gatos de estimação. Esses animais jamais poderão ser utilizados para controle de roedores. Com isso, reduz consideravelmente a chance de gatos eliminarem os cistos. Tá? E, claro, que a gente não pode deixar de trazer, né, a nossa vacina. Instituto da UEL completa 1 ano com 84 cientistas em busca de vacina contra a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma zoonose que afeta a saúde pública brasileira. Recentemente, em 2018, ou seja, né, falou que teve um surto lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, teve um óbito. Outra manifestação intensa do parasita ocorreu em Santa Isabel e Ivaí, no noroeste do Paraná. Então, o protozoário pode ser encontrado em fezes de gato e alimentos contaminados e pode causar graves complicações gestantes de pessoas com sistema imunológico debilitado. Aí chegou as pesquisas do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Toxoplasmose, o INCT, tem foco na prevenção. Daí a importância da criação de um kit rápido. Além desse esforço, os pesquisadores têm projetado para o desenvolvimento da primeira vacina brasileira contra a toxoplasmose. O imunizante é utilizado em ovinos e caprinos apenas no Reino Unido, Irlanda, França e Nova Zelândia. A vacina nacional se encontra em estágio de ensaio pré-clínico, né? Isso aqui já passou, claro, né? O imunizante deverá ser aplicado em gatos que contaminam o meio ambiente por meio das fezes e em suínos, que podem transmitir a doença pelo consumo de carne mal passada. Então, a gente pode pesquisar. Então, pessoal, vocês podem trazer também um pouco mais de detalhes sobre a vacina, tá? Que é importante. Como é que está a vacina da toxoplasmose? Só vou esperar
vocês trazerem no seminário, tá? Que é importante. Qual a epidemiologia da toxoplasmose? Em relação à toxoplasmose congênita, em 2020 foram notificados 59 recém-nascidos contaminados, sendo que um pouco mais da metade eram do sexo feminino, 18,6% eram moradores de Taguatinga e 93% moravam na zona urbana. Isso aí foi uma pesquisa feita numa cidade, né, do Rio, acho que se não me engano, do Rio Grande do Sul, na região por ali. Até o dia 31 de março de 2023, foram notificados 3 casos de toxoplasmose congênita, todas crianças nascidas de mãe suspeita, provável ou confirmada, em relação ao agravo, deverão ser notificados. O acompanhamento é feito por investigação sorológicas e clínicas, né? Sorológica pelo fator do sistema imune e clínica também a partir de sintomatológicos, né? E aqui um resumo, tá, gente? Né? Olha aqui, ó. Transmissão congênita por ingestão, contato também, esqueceram, né, para completar com contato com as fezes do gato, tá? Formas infectantes, taquizoíto, brandizoíto, esporozoíto, né? O feto é infectado pelos taquizoítos, transmitido através da placenta. O gato é o hospedeiro definitivo, ele ingere os cistos através de se alimentar do rato, contaminado com esporozoário, tá? Olha aqui, ó. Ou cisto imaturo, não esporulado nas fezes, ou cisto maduro, vai ter o esporozoíto aqui, nas fezes. Os cistos esporulados são liberados nas fezes, contaminados água, solo, ou são ingeridos por hospedeiros intermediários, tá? Os esporulados, certo? Ciclo ingeridos através de comida ou água contaminada. Então, fica a dica aí, né? Então, ele é intracelular obrigatório, ou seja, ele não sobrevive fora do hospedeiro. Show? E é isso, gente. Me fala aí, pessoal, o que vocês acharam da aula de hoje? Achei interessante. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Quer perguntar alguma coisa? Acredito que agora não, né? Mas assim, pelo menos vocês conseguiram acompanhar, né? Foi mais tranquilo do que eu imaginei. Eu confesso a vocês que eu também estou surpreso, mas pro lado de uma maneira boa. Não achei uma das mais difíceis, não. O bom é que vocês estão familiarizados, né? Porque o que aconteceu, gente? Eu falo pelo ciclo. A minha preocupação era com o ciclo. Porque esse ciclo é maior, né? Apesar de a gente ter dado uma boa resumida, mas o ciclo é maior. Mas eu acho que o senhor conseguiu explicar direitinho, deu para entender. Então tá show, gente. A preocupação é essa com vocês, tá? Beleza, gente? Tá? Uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês. Gente, perdão, eu vou pedir desculpa para vocês porque eu não consegui enviar essa aula, porque eu tive que fazer uns ajustes aqui, tá? Porque eu estava muito preocupado, eu tive que fazer uns ajustes, fiquei muito preocupado com a questão do ciclo. Por isso que eu coloquei vários ciclos, vocês vezes que eu comecei explicando o ciclo de uma maneira mais superficial, aí eu fui aprofundando aos poucos, né? Acho que vocês repararam isso, né? Sim, mas acho que a primeira explicação deu embasamento para as outras e ficou mais fácil de entender. Ótimo, ótimo. Essa era a minha ideia. Então, pelo menos ficou bem claro. Isso foi bastante importante, tá? Gente, é isso, né? Só fazer uma pergunta para vocês. Passou de 52 pessoas aqui ou não? Não, né? Acho que a gente chegou no... Passou. Na hora que eu vi, tinha 52 pessoas. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você está contabilizando essa presença? Eu olhei lá no TOTS, eu tô com 3 faltas suas. Sem condições. Tá errado lá.
Gislene, tá errado. Não. Eu tentei apagar lá, mas parece que não tá indo. Não sei porque toda vez eu vou lá, arrumo, entendeu? Mas não sei por que tá voltando. Ah, sim, porque eu tive olhando para ser impossível. A única aula que eu faltei foi de segunda-feira, foi no primeiro dia de aula Então, mas presencial. é por isso. Então, é por isso. Porque um dia são 3 faltas, tá? Não, mas eu faltei, foi na primeira aula, foi numa segunda-feira, não foi a sua online, eu tenho assistido todas. Tá, entendi. Não, então, depois... Mas não tem problema não, depois eu arrumo lá. Isso aí... Ah, Tá, eu vou tentar arrumar quando eu for. O que acontece? Né, a Manuela mandou um recado pra gente, falando que dia 4 eu posso começar a lançar falta. Aí eu já vou ajustar tudo, tá? Pode ficar ah. tranquilo que eu vou ajustar e vou salvar. No coisa ou você vai No baixar? TOTS. Não, então, Joga. agora eu baixei aqui das 52 pessoas, tá? Tá. Ó, gente, peraí que eu vou já falar com vocês. Deixa eu fechar. Dia 2 e 4. Show. Então, né? Pessoal, eu vou parar de gravar aqui, tá?